Eu não acompanho os telejornais por uma questão estomacal, mas acompanho a repercussão de certas situações que são para lá de hilariantes. Sobre o mundo dos telejornais no final de ano, eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes, lembrá-lo que nós continuamos com nossa campanha de fortalecimento do canal. É muito importante que você se inscreva, que você compartilhe o nosso conteúdo em suas redes sociais, ative o sininho, comente e, se possível, nos acompanhe em nossas redes sociais. Eu imagino o clima de pavor, terror e desespero nas redações de portais, de jornais, de revista e das televisões. Há um festival de boas notícias pipocando. E eu imagino o desespero desse pessoal diante de uma realidade que eles não conseguem negar. Eles tentam desvirtuar, eles tentam mitigar, eles tentam omitir, eles tentam manipular, mas não conseguem. Há um festival de boas notícias que eles são obrigados a, contragosto, divulgar. Por exemplo, a AGAS, Associação Gaúcha de Supermercados, divulgou que esse foi o Natal dos últimos anos com maior incremento de vendas nas redes de supermercados gaúchos. A Associação dos Shoppings revelou que esse foi um Natal especialmente positivo em termos de movimentação e de vendas. A Bolsa de Valores, que chegou durante a semana a superar o patamar de 117 mil pontos, hoje, sexta-feira, fechou acima de 116 mil pontos numa tradicional forma de ajuste de resultados. E tem mais. A indústria, em pesquisa feita pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, apontou otimismo do setor com a economia para 2020. Os indicadores de contratação de mão de obra, de carteira assinada, e a gente precisa começar a entender que o mercado de trabalho está mudando com muita rapidez. E o padrão de referência hoje não é só carteira assinada, há outras formas de trabalho. Inclusive há um crescimento muito grande desse trabalhador não registrado em carteira, aquele que é dono do seu próprio negócio. Mas as contratações com carteira assinada estão crescendo. O índice de desemprego ainda é alto, mas outra vez apresentou queda no seu percentual. Observem que há um mundo de notícias positivas acontecendo no Brasil, e isso apesar do trabalho sujo, porco, desgraçado e antipatriótico feito pelo Alcolumbre e pelo Rodrigo Maia, tentando de todas as formas não aprovar os projetos apresentados pelo presidente Bolsonaro. Apesar desses dois, que são dois gordinhos sinistros, e da ação leviana do STF, observem o quanto o Brasil está avançando. Observem, todos os indicadores econômicos são positivos. E isso está levando a oposição a uma situação de desespero, ao ponto deles já terem definido que terão de recrudescer a cruzada contra as propostas de Bolsonaro, porque a caminhar nesse ritmo, a reeleição de Bolsonaro vai estar garantida muito antes de 2022. Observe, presta atenção na forma como os noticiários informam as notícias positivas. Se você prestar atenção, eles ressaltam o déficit público, porque as pessoas não possuem noção de qual é o impacto. O Brasil deve fechar o ano
com um déficit na faixa de 80 bilhões, sendo que a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, estipulava um teto de 139 bilhões. Eles desinformam, eles manipulam a informação, eles sabem que precisam mentir, eles sabem que precisam omitir as boas notícias, porque, volto a dizer, apesar do Centrão que domina o Congresso Nacional, e o Centrão não funciona só dentro da Câmara dos Deputados. Há um braço do Centrão que atua dentro do Senado e outro que atua lá no STF. Observem que, a despeito de todos esses fatores, o Brasil está na retomada sólida, em fundamentos sólidos. E as boas notícias vão muito além. A taxa Selic em índices que nunca se imaginou. O risco Brasil ali em torno de 100 pontos. Mas a mídia precisa, de modo canalha e solerte, omitir a realidade e busca desviar o foco. Depois, o pessoal da mídia não sabe, porque cada vez de forma mais acentuada, os brasileiros se informam por outros mecanismos, principalmente via redes sociais. O brasileiro, para se informar, deixou de ser dependente de grupos que se estruturaram e vivem da arte de manipular a informação e desinformar a sociedade. Que venha 2020, eu quero dar muitas gargalhadas com a cara de desespero de apresentadores, com a cara de desespero de pessoas que, em lugar de se portarem como jornalistas e analistas, se assumem apenas como vestais e como torcedores do caos. Eles não vão vencer. O Brasil será cada vez mais forte, o Brasil será cada vez mais dos brasileiros e nós brasileiros teremos cada vez mais orgulho de estarmos participando da efetiva construção de um Brasil que seja de todos nós. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.